Bem-vindos a mais um podcast com Leandro Castro. Para lembrando todos, o nosso QR Code com as mídias sociais estão aqui para quem quiser se comunicar com a gente. E de novo, trazemos aqui mais uma personagem ilustre que trabalha com a gente. Esse é o Dr. Gustavo Amaral. Eu não sei se você sabe, mas você trabalha comigo faz 16 anos. É uma eternidade. Acho que a gente trabalha junto desde a época da residência. Sim. Que a gente começou a trabalhar, fazer plantão de pegar pronto-socorro, depois trabalhar lá no instituto. O que você acha de tudo isso? Não, é engraçado quando a gente comenta como é a nossa trajetória profissional, né? E eu não, às vezes a gente começa a olhar para trás e é até cômico da forma que as coisas progridem, do momento que a gente partiu, dos pontos que a gente partiu até os dias atuais, né? Eu lembro da turma de residência, não só eu e você, mas o Leandro, o Orioli, o Alessandro, o Marcelo, até vários colegas que até hoje a gente tem contato aí na vida profissional também, que fizeram cirurgia do aparelho digestivo, e todo mundo teve uma trajetória muito parecida, né? Então é muito cômico lá a gente lembrar dos plantões de porta, dos plantões de cirurgia em periferia, operando politrauma, operando acidentado, e depois a gente fazer essa mudança para consultório, fidelizar com a cirurgia de obesidade, e hoje tem uma trajetória completamente diferente, né? Acho que uma coisa muito interessante a gente olhar para trás e ver o que são esses 16 anos quase, né? E como a cirurgia mudou, né? Sim. Você lembrar do começo lá da técnica cirúrgica, dos tempos. Eu acho que quando a gente começou a cirurgia de obesidade ali juntos em 2009, a gente ainda demorava 2, 3, 4 horas para fazer uma bariátrica. Não, e E, fora que ainda existia a cirurgia convencional na pois época, é. né? Que hoje eu acho que ainda existe em alguma escala aí no Sistema Único de Saúde, mas hoje quando a gente fala em plano de saúde, né? E até em centros maiores é fora mais de cogitação, né? Mas eu lembro dos FOB capelas convencionais, com os duodenal suítes O convencionais. quanto era difícil abrir barriga, fechar a Nossa. barriga do paciente Não, obeso. e montar aqueles afastadores enormes, aqueles doiãs de tamanho de um elefante, de tão grande que era. Era muito interessante, assim, a gente vê hoje o que que é a facilidade da laparoscopia, o que que é a curva de aprendizado, inclusive até os próprios materiais que a gente usa, grampeadores, princípio de energia, quanto que progrediu essa área aqui no Brasil, né? Não só progrediu, como é o que gera segurança, né? Porque você vê que a curva nossa de segurança vai indo cada vez para melhor, né? Você vai gerando Sim. cada vez mais segurança, embora toda cirurgia haja risco, mas ainda vai progredindo bem. Riscos ainda existem, mas o que se percebe aí com o passar do tempo, né? Não só no Brasil, mas em outros países também, é que tanto o índice de complicações operatórias e complicações clínicas foram suprimidas em números comparados a 15, 20 anos atrás, né? Então, hoje o paciente é muito melhor preparado, a gente tem um arsenal de OPME, da robótica, da laparoscopia, que minimiza demais isso daí, né? Se você tivesse que colocar numa escala, quais são as duas coisas que você colocaria que transformam a cirurgia na cirurgia mais segura para o paciente? Qual que Ah, você, seu, pessoal? Falar assim, essas duas coisas, treinamento, material, preparo do paciente. O que você acha que realmente impacta no diferencial do hoje, 2024? olha, sinceramente, eu acho que sem sombra de dúvidas, preparo pré-operatório do paciente é primordial. O paciente bem preparado é um paciente com ótimos resultados no pós-operatório. O paciente bem preparado é um paciente com mínimo risco cirúrgico, né? Então, a importância da equipe multidisciplinar, desse preparo pré-operatório, do preparo psicológico dele, da realização dos exames pré-operatórios é fundamental. Então, acho que o sucesso passa muito pelas primeiras consultas do paciente antes do ato cirúrgico.
E o segundo ponto, eu acho que engloba a questão de curva de aprendizado. Eu acho que tem que procurar um profissional experiente, um profissional que já tem um N de cirurgias aí, que a tecnologia a gente tem hoje em dia, né? A laparoscopia, o robô, os materiais necessários, precisa ter um bom profissional. Você acha que, então, as mãos experientes valem ainda muita coisa, né, nessa história? Com certeza, eu acho que para qualquer coisa, né? Para qualquer área, para qualquer especialidade, para qualquer profissão, né? Parece que não, mas a cirurgia de obesidade, embora ela seja a mesma, né? Por exemplo, muitas vezes a gente, embora tenha vários tipos de cirurgia, a gente acaba repetindo a mesma cirurgia nos pacientes, mas como por dentro dos pacientes eles são altamente diferentes, né? Tem paciente que você bate o olho e fala, acho que vai ser fácil, é difícil, Sim, e vice-versa. E como é exatamente. que você lida com isso? Aí que entra a experiência, né? A partir do momento que você tem um N, número de casos já realizados, você consegue ter essa flexibilização, né? O jogo de cintura, adaptações a situações diferentes. Isso é fundamental. Eu acho que é isso que difere o profissional experiente do profissional que, às vezes, não tem um grande número de cirurgias. É recomendável até estar acompanhando um profissional mais experiente na mesma equipe. Então, acho que realmente isso acontece. Ninguém é igual por dentro, cada um é uma caixinha de surpresa na hora que a gente entra com a câmera dentro do abdômen. E eu acho que esse jogo de cintura, essa experiência, esse know-how é fundamental. Você falou do preparo do paciente, então Sim, vamos voltar e focar nisso aqui. sim. Você vê, o que você enxerga num paciente que você falaria, algumas coisas que você poderia falar assim, olha, eu acho que esse paciente merece mais preparo, ou eu acho que esse paciente não deveria fazer uma cirurgia de obesidade. Você tem alguma contraindicação para a cirurgia de obesidade? Com certeza, né? Eu acho que a pior sensação para o médico ou para o cirurgião bariátrico a sensação de impotência, né? De você realizar um tratamento no qual já foi treinado, no qual você tem uma experiência grande, no qual você aplica a todos os seus outros pacientes e você não vê o resultado no seu paciente, tá? E então a identificação de um paciente que tenha transtornos psicológicos, vícios, principalmente o etilismo, um paciente sedentário que não tem a intenção da mudança do estilo de vida, eu acho que esse paciente tem que ser muito bem analisado. E a gente tem que, às vezes, parar para pensar se realmente ele vale a pena ele passar por um processo cirúrgico. Nas nossas palestras lá na clínica, por muitas vezes a minha última pergunta, minha última colocação para os pacientes é essa questão. Eu acho que se o paciente não está preparado para passar pelas mudanças, abandonar alguns vícios, abandonar algumas formas de pensar, ele não deve optar pela cirurgia. Eu acho que ele não vai ter sucesso. E a frustração quanto a isso, não só para o paciente, mas como cirurgião, é muito grande. Você vê hoje em dia ainda muitos pacientes sendo empurrados para uma cirurgia bariátrica pela família? Olha, não só pela família, mas até hoje o paciente tem muito mais acesso à informação, né? Hoje, através de mídia social, quantas páginas de Instagram, de Facebook, você vê de pacientes pós cirurgia bariátrica, né? Que contam os seus relatos, as suas novas experiências, né? Então, não só pela família, mas por uma imposição também da própria mídia social. Acho que isso acontece bastante, mas eu acho que essa percepção, essa primeira conversa com o médico é fundamental para você ter uma ideia se realmente é o caminho certo do paciente seguir. Eu concordo com você. Eu diria hoje que talvez uma das, não vou falar uma contraindicação, mas seguramente uma das coisas que mais me levariam a falar não por uma cirurgia, hoje eu acho que é o emocional do paciente. Acho que um Com paciente que está certeza. com desequilíbrios emocionais, Sim, e aqui viciados são pessoas que o vício é o que mantém, né, um desequilíbrio de uma certa forma emocional, ou aquela pessoa que não tem esse desequilíbrio por conta do vício. Eu acho que realmente são um ponto fundamental. a gente está num momento
nossa trajetória na humanidade que a gente nunca sofreu tanto com a questão da ansiedade, né? Tem estudos que falam que a ansiedade vai atingir 50% das pessoas até Não, 2025, e 2026. não é só a questão de atingir, mas a questão como que as pessoas estão lidando com isso, né? O ser humano ele sempre vai tentar agir na sua zona de conforto, né? Eu acho que tem muito essa questão. Ninguém vai procurar o caminho mais difícil, né? Tanto é que mudança de hábito dá trabalho, por isso que ela é tão Exatamente. difícil muitas vezes ser realizada, né? É aquela coisa de você ter que estar o trabalho de preparar uma comida, o trabalho de preparar o dia e coisas do Não, tipo. então assim, hoje é muito mais fácil a gente tentar sempre recorrer à nossa pílula mágica, né? O nosso milagrezinho. Mas, na verdade, eu acho que o que falta hoje é essa persistência, né? Fazer uma atividade física, aprender a comer melhor, ter bons hábitos, ter uma consciência emocional, saudável, saber meditar, saber respirar, saber enfrentar os problemas de uma forma mais suave. Então, hoje eu acho que é muito mais fácil você recorrer a um ansiolítico, a um Remédio uso. para se concentrar, remédio para. Exatamente. Ou às vezes até vícios mais pesados, tabagismo, bebida alcoólica e até outros vícios piores, né? Me preocupa muito, inclusive, a quantidade de pessoas que hoje usam ansiolíticos ou até remédios para concentração de uma forma indiscriminada, tá? Essa é a minha grande preocupação. Não só a questão da nossa vivência no consultório, mas da sociedade em geral, né? Na sua vivência, então, do consultório, esse, sem dúvida nenhuma, o uso de alguns tipos de ansiolíticos, dos mais leves, dali uma fluoxetina, coisa do tipo, é relativamente comum. Depois da cirurgia de obesidade, você nota uma diminuição do uso dessa medicação? Você acha que as pessoas, por adquirirem novos hábitos, elas vão melhorar isso? Ou você acha que isso é o contrário, é pior, tem mais pessoas usando? Não, pelo contrário, eu acho que isso é notório, a retirada dessas medicações no pós-operatório, né? Simplesmente porque as pessoas aprendem a percorrer o caminho mais difícil, né? É Elas verdade. abandonam a questão da pílula mágica, do remédiozinho que te dá o conforto, que te deixa na zona de conforto, que vai te dar segurança. E, na verdade, ela tem que correr atrás, né? Ela vai ter que aprender a se alimentar direito, ela vai ter que fazer atividade física, até porque a gente pega muito no pé desses pacientes em relação a isso. Então, o que eu vejo é que somente os pacientes que realmente têm um distúrbio realmente mais intenso, existe essa necessidade, né? Ou em algum momento, às vezes, que a gente precisa intervir, né? Num paciente, às vezes, com uma compulsão por álcool ou por doce, num pós-operatório mais tardio, que às vezes a gente precisa intervir junto com a equipe própria para isso. Quando você está no pós-operatório, ou quando o paciente vem no pré, né? O que você recomenda para o pós-operatório em relação à terapia? Porque, logicamente, a gente acaba no nosso trabalho tendo a avaliação pré-operatória, né? Aquela avaliação Sim. para você psiquiátrica e psicológica, para a gente ter certeza que o paciente tem cognição, entendimento, se o paciente está num momento em que ele está estável emocionalmente, para se poder fazer a cirurgia. Mas no pós-operatório, você recomenda a terapia? Você recomenda a terapia por quanto tempo? Se desse, eu recomendaria para todo mundo. Inclusive, eu faria terapia se desse para fazer, sabe? Se eu tivesse tempo suficiente para isso. Acho que é fundamental. Uma das coisas que a gente perdeu nessa questão da mudança da sociedade foi a questão de você ter pessoas para vocês poder conversar, né? Aquele amigo mais próximo, com um padre, um vizinho. Hoje a gente conversa muito pouco com as pessoas, a gente tem muito pouco tempo para sentar, conversar, desabafar. Muito porque a gente leva uma vida mais corrida ou realmente porque as pessoas não querem mais ouvir, né? Ou não querem mais se ajudar. Com o advento da mídia social também, a gente deixou de conversar com as pessoas, às vezes se encontrar e começa a conversar mais pelas mídias sociais, por WhatsApp, por Instagram, e esquece que a gente que o ser humano ele precisa de convivência, né? Eu acho que é aí que entra muito a questão da terapia. Principalmente no pós-operatório de cirurgia bariátrica, eu recomendaria para 100% dos pacientes, sem Ti- sombra de dúvida. Então, tirando
essa parte mais emocional. Falando de pré-operatória ainda. Que outros tipos de doença você acha que você contraindicaria uma cirurgia ou você veria assim que você bate o olho nos exames e falar isso aqui eu preciso começar a tomar cuidado agora? Bela pergunta. Vamos fazer outra então. Tem alguma contraindicação formal à cirurgia de obesidade? Olha, sinceramente, se existem, são poucas, né? E eu pensaria muito na questão do alcoolismo, no uso de drogas, ou distúrbios psiquiátricos mais avançados, principalmente, tá? Uma esquizofrenia, uma síndrome bipolar mais avançada, uma mania exagerada, ou uma presença de alcoolismo, um uso de drogas, eu acho que são contraindicações que eu levaria mais para essa questão comportamental. Agora, a gente tem que colocar para qualquer tipo de cirurgia, às vezes, o risco-benefício do paciente também, né? Pacientes extremamente idosos, com comorbidades muito avançadas, que você vê que a cirurgia vai ser um risco maior, um paciente que não tem uma expectativa de vida tão avançada também não faria isso. Não pensaria em cirurgia no primeiro momento. E você falou de idade avançada. O que você acha que é a idade mínima? Em que momento você acha que o paciente está preparado aqui perto da adolescência, 20 anos? Qual que você acha que é a idade mínima? Lembrando que a gente sabe que a partir dos 18 anos a nossa sociedade já recomenda, mas e você? Eu acho que Você isso pensa passa. igual? Eu acredito assim, se o paciente já tem obesidade desde a infância, já fez os tratamentos clínicos sem sucesso, já tentou todas as medidas clínicas possíveis e que não foram eficientes, eu acho que tem que indicar o quanto antes. Não vai esperar esse paciente ser conduzido a uma comorbidade relacionada à obesidade, né? Inclusive pensando hoje que a gente tem uma expectativa de vida maior, a gente tem que dar qualidade de vida para esses pacientes. Então, acho que a intervenção é muito importante, logicamente, quando a gente descartou que realmente o tratamento clínico, num primeiro momento, foi ineficaz. Perfeito. Como guia os guidelines, né? Algumas pacientes já até perguntaram para a gente, porque algumas moças, algumas mulheres, principalmente em idade menstrual, sofrem de anemia, ali até por causa da menstruação. Sim. Se ela tiver anêmica, ela pode operar? Pode, claro. Tem que saber a causa da anemia, né? Pode ser uma anemia relacionada a uma hipermenorreia, uma anemia relacionada a uma talassemia. O que a gente não pode, às vezes, é comer bola de uma anemia para uma doença crônica aí que não foi diagnosticada. Por isso que eu acho que é fundamental, a partir do momento da faixa etária do paciente, do histórico familiar, você fazer um rastreio completo, né? Pensando no paciente acima de 45 anos com anemia, você vai fazer uma colonoscopia nele, uma paciente de idade fértil, você fazer todo o perfil ginecológico. Então, você individualizar o tratamento para cada tipo de paciente. Legal. E quando o paciente chega para você e ele tem obesidade, então ele tem um IMC acima de 30 ali já, ou Sim. acima de 35, ou acima de 40, e ele olha para você e fala assim, está indicada a cirurgia de obesidade? Essa indicação na sua cabeça passa só por esse peso, altura, ou passa por mais alguma coisa? Sinceramente, eu sempre achei o IMC uma medida muito superficial, né? Se você calcular só para o IMC, é um halterofilista ou obeso, né? Perfeito. O Mike Tyson também era, né? Sim. Então, o índice de massa corpórea não é fidedigno, né? Você tem outros fatores importantes que têm que ser levados em consideração, né? A medida das pregas, a quantidade de gordura corporal, principalmente gordura visceral, idade do paciente, as comorbidades relacionadas. Você tem que levar em consideração todo o contexto, não só do peso e da altura do paciente, mas da doença, a obesidade em si. Há quanto tempo ele carrega esse sobrepeso, essa obesidade leve, moderada ou grave, quanto tempo que ele está convivendo isso, quanto que isso está atrapalhando na vida dele, não só na parte da saúde, mas na parte social também.
e quais foram as tentativas dele já para tentar melhorar. Então, acredito que o IMC é extremamente superficial, apesar de ser um método mais prático, mais utilizado aí hoje para NS, né? Eu enxergo hoje a obesidade, a obesidade ela é uma doença, né? E eu continuo enxergando ela sempre da mesma forma como uma doença. Mas surge cada vez mais aquela ideia de que tá tudo bem ser gordinho, tá tudo bem, tá tudo em ordem, você pode ser um gordinho feliz, você pode ficar numa boa. Você acha que isto está indo para um bom lado? Aqui pensando em saúde, né? Porque nós não vamos nunca discutir felicidade das pessoas. Mas como é que você Sim. vê esse movimento de vamos, não, tá tudo bem. Eu posso ficar gordinho, tá tudo em ordem. Nossa, é uma pergunta extremamente delicada, principalmente nos dias de hoje, tá? Qual que é o meu ponto de vista em relação a isso? Primeiro, a gente tem que, queira ou não queira, a gente tem nossos fatores genéticos envolvidos, né? Na nossa constituição corporal. Não adianta fugir, a gente sempre vai ser uma copiazinha dos nossos pais ali na estrutura corpórea, na questão de altura, peso, conformação corporal. Isso tem que ser levado em consideração. A questão também da felicidade, de se aceitar, eu acho que é importante a gente respeitar isso, tá? No primeiro momento, eu acho que a pessoa tem que se gostar, né? Independente da questão de peso, de conformação corporal, coisa do tipo. A grande questão está quando a gente já começa a desenvolver doenças crônicas relacionadas a outra doença, que é a obesidade, né? A partir do momento que isso já está fazendo uma lesão orgânica nesse paciente. Quando esse paciente começa a ter picos de hipertensão, quando esse paciente começa a ficar intolerante à glicose, quando já sobe os índices de dislipidemia, quando esse paciente já tem um nível de gordura visceral muito importante, quando esse paciente tem uma apneia do sono e não consegue realizar suas atividades sociais de uma forma adequada, esse paciente já começa a ter problemas ortopédicos. Aí eu acho que a gente tem que desmistificar isso daí. Tem que ser colocado de lado. Por quê? Hoje em dia a gente tem uma expectativa de vida muito maior. Vamos viver mais. Agora, vamos viver mais como? Com que qualidade de vida? Com doenças crônicas instaladas? Então, eu acho que tem os dois lados da moeda também. A partir do momento que tem lesão orgânica, a coisa está caminhando para isso, a gente tem que ser mais cético, a gente tem que ser mais cuidadoso e se ater à ciência, à saúde. Perfeito. E me fale uma coisa, pós-operatório, o que você acha, de novo, uma lista, o paciente acabou de operar, quais são as coisas mais importantes para ele? Você pode dividir os eixos que você quiser, por mês, por dia, o que você enxerga como coisas que são realmente importantes? Atividade física, sem sombra de dúvida. Quando começa? O mais rápido possível. O que é o mais rápido possível para você? A partir do momento que o paciente já não tiver dor, não tiver limitação. Dentro do hospital, a gente já pede para os pacientes já andarem, já caminharem. Quando eles voltam para casa, a gente já pede para eles andarem no prédio ou na casa. Normalmente, com 15 dias, a gente está liberando já uma bicicleta ergométrica, uma esteira, um elíptico, o quanto antes. O que eu falo para todos os pacientes? Primeira coisa, o que mantém o paciente sem risco de reganho de peso a longo prazo? Atividade física. Comprovado isso já. E eu acho também, falo para todos os pacientes, é uma opinião muito, que eu não abro mão, é que a atividade física ela acaba puxando outras coisas boas, né? Ela vai melhorar a sua alimentação. Então, quando você faz atividade física, você vai comer melhor, você vai ter uma atenção melhor em relação ao que você está ingerindo, você vai suplementar de uma forma adequada, você vai procurar ajuda para isso, você vai ter um psicológico muito melhor, você vai sofrer menos de ansiedade, vai ter menos risco de compulsão por doce, por bebida alcoólica, você vai aprender a se gostar mais, você vai ter um aumento da sua autoestima. Então, por isso que a atividade física em primeiro lugar, porque ela puxa todas essas outras coisas. Legal. Em segundo lugar? Já que nós falamos no primeiro, vamos para o segundo, né? Acompanhamento médico. Todo mundo precisa de um puxãozinho de orelha, infelizmente. Então, acho que a nossa função é colocar os pacientes na linha. Sim. Porque acho que a tendência global é sair da linha, né? A tendência global é se sentir bem,
começar a se sentir bem. Eu vejo bastante isso ali. Não sei qual que é a tua visão, mas eu começo a ver o paciente se sentindo assim muito bem e começando alguns a dar uma desgovernada ali pro quinto, sexto mês de Sim. cirurgia. A gente já vê o cara, tô bem, tô bem. Ele começa a dar umas escapadas e é um momento que a gente freia bastante. É que, na verdade, o que acontece é que todo mundo quer fazer por conta própria depois de um certo tempo, né? A gente Todo tem mundo que... tem bom senso, né? É complicado, né? Tanto é que, assim, na clínica a gente pede para os pacientes voltarem mensalmente nos 4 primeiros meses, né? Acho que é o ponto-chave do processo de perda ponderal. E depois ele volta com 6 meses, ele volta com 9 meses, volta com 12 meses. Eles perguntam até quando eu vou ter que acompanhar. Eu falei, até você partir um dia para outra dimensão, até o final dos seus dias. Porque não adianta, todo mundo precisa de um puxão de orelha. Todo mundo precisa ali de alguém supervisionando, tá? A tecnologia veio para ajudar nisso daí. Você tem smartwatch que regula tudo, o seu sono, o seu consumo de calorias, o seu gasto de calorias, o que você ingere, que eu acho que são boas ferramentas para serem utilizadas, mas acho que o papel humano do médico ali, dando uma bronquinha, pegando Ainda no não é o Google, pé, né? Ainda a nossa diferença, não, talvez, do e vai Google que vai continuar ter sendo, é isso olhar não para o vai paciente, mudar, né? isso não vai mudar, não vai mudar. E não só, às vezes, no papel de cobrança, mas a questão de incentivo, né? Quando os pacientes atingem a meta proposta, né? Principalmente quando atingem antes, que a grande maioria, eu faço questão de parabenizar, né? Eu faço questão de elogiar, isso aumenta a autoestima do paciente, dá aquela sensação de dever cumprido. Isso eu acho que nenhuma ferramenta tecnológica vai fazer de uma forma tão fidedigna quanto o médico, quanto a parte humana, né? Qual é a meta? O paciente olha para você e fala assim: qual é a meta? Sim. Aí que vem aquela grande questão, todo mundo quer calcular só pelo IMC, pela quantidade. O que eu acho é o seguinte, a gente tem o nosso processo de perda ponderal mais bruta, principalmente nos 4 primeiros meses. Normalmente no 9º mês o paciente já perdeu o que ele tinha, que a gente considerava de excesso de peso. Mas eu sempre coloco para o paciente duas questões, né? Que primeiro é essa perda do excesso de peso, né? O peso que esse paciente precisa voltar para o peso ideal dele. Mas num segundo momento eu sempre converso em questão do refino disso daí, né? A gente refinar o que? A constituição corporal. E aí, a partir do momento que eu vou abrir mão, que eu vou lançar mão de ferramentas como a bioimpedância, como as meias de pregas, como a suplementação, que é o que? Esse paciente ganhar músculo, perder gordura visceral, tá? Então, eu não coloco como meta só um peso. Talvez num primeiro momento eu coloco mais para estímulo do paciente. Mas num segundo momento, essa questão de refinar a constituição corporal é mais importante do que a perda do excesso de peso. Você sabe que essa pergunta eu venho tentando responder ela para alguns pacientes há muito tempo, né? E eu cheguei na seguinte resposta. Quando o paciente me pergunta assim, qual é a minha meta? Eu falo assim, você tem 3 possíveis metas. A meta número 1 é a meta que você vai deixar na nossa mão, é o IMC. Do mesmo jeito que eu calculei para você determinar que você está obeso, eu vou determinar que você está normal a hora que você chegar do IMC de 25 para baixo. A segunda meta seria você fazer uma bioimpedanciometria ou exames semelhantes a esse para você ver percentual de gordura corporal, que o bom seria você ter um percentual mais saudável, né, ali para abaixo de 28% pelo menos, e a tua quantidade de massa muscular. E a terceira meta é a que você quer atingir, né? Porque não adianta nada você pegar uma mulher de 1,60 m, falar para ela que ela tem que ter 60 quilos e ela se achar magra demais ou até ainda obesa com 60 quilos. O que você vê nisso? Eu acho que assim, primeira meta que foi colocada, eu acho que é muito confortável a gente trabalhar só com MC, né? Seria muito fácil. É que é a única que a gente tem ali, nossa, né? Que só Mas depende o de que eu nós acho, médicos sim, olharmos e falarmos, eu acho oi, que assim, seria muito fácil para a gente ah, chegar para o paciente e falar, MC vai ser isso, vai chegar em tal peso, acabou, e tchau e benção. Não é por aí. Eu acho que
aí a gente perde a essência do que a gente quer, né? A gente não quer Concordo. trazer para o paciente perda ponderal, a gente quer trazer para o paciente saúde, quer trazer para o paciente qualidade de vida, Hábitos novos. a gente quer trazer para o paciente aumento da expectativa de vida, né? Então, é muito fácil, é muito confortável a gente trabalhar com um número isolado. No segundo ponto, acho que as ferramentas estão aí para auxiliarem, mas eu acho que o terceiro ponto que você colocou é a satisfação do paciente também, tá? Apesar que a gente tem que ter limites em relação a isso. Mas, Tem por pacientes exemplo, que... uma paciente que tem 1,60 m, se ela pesar 65, 68 quilos, que é um pouco acima, você vai calcular esse MC, vai dar 26, Sim, 27. mas depende. Você se sentiria satisfeito em falar para ela, se ela se sente bem, você ficaria bem em falar para ela que está tudo bem? Com certeza. Se ela está feliz, se tratou as comorbidades dela, se ela mudou os hábitos de vida dela, com certeza. O que eu acho que não é tolerável é aquele paciente que, num conforto de ter perdido seus 30, 35 quilos, Parou. ele não mudou nada do seu estilo de vida, ele continua sedentário, ele continua comendo mal, ou seja, e ele acha que os 35 quilos é o ideal, eu não posso concordar com isso, tá? Eu já falei isso para muitos pacientes, às vezes eu prefiro um paciente que perdeu 40 quilos, sendo que ele precisava perder 50, mas ele tem músculo, ele faz atividade física, ele come bem, eu sei que esse paciente vai ficar bem por um longo período, do que um paciente que perdeu 60 quilos e simplesmente ele não mudou nada do seu estilo de vida. É um forte candidato a ter um reganho de peso. A gente sabe que o reganho de peso é real, né? E esse paciente vai ter que passar por outro procedimento um dia ou vai ter que ter ajuda. Então, eu acho que o segredo do sucesso não está só na questão da perda ponderal em si, mas eu acho que a mudança de estilo de vida, a mudança na forma de pensar é a grande chave. Aí eu volto lá no pré-operatório, a gente fazer esse trabalho com o paciente antes de operar, né? Fazer o paciente entender que isso é ponto-chave, né? Que é a parte dele do nosso contrato de trabalho, né? Então vamos a algumas coisas que a gente ouve bastante, não, até porque o paciente às vezes vem via internet. Perde peso somente no primeiro ano. Verdade ou mentira? Ah, mentira, né? Pelo amor de Deus. Acho que o paciente que ele vai perder a grande parte do peso dele no primeiro ano, com certeza, principalmente nos 6 primeiros meses de cirurgia. Depois ele entra numa fase platô, vai perdendo pouco de mês em mês. Mas o paciente que tem mudança de hábito, faz atividade física, se alimenta bem, ele continua no processo de perda ponderal e principalmente no que eu falei, de mudança de constituição corporal, né? É um paciente que vai ganhar músculo, vai perder gordura visceral. Então, é mentira, né? Segundo, o paciente começou a ficar estável. Ele reganha 10% do peso corporal. Isso é normal? Com certeza. Né? A gente tem a readaptação da parte hormonal, do sistema hipotalâmico, né? Obesidade é doença crônica, né, Leandro? Não adianta. A gente tem a nossa memória lá no hipotálamo, do nosso maior peso. Isso já é comprovado, né? Então, o hipotálamo tem lá na sua memóriazinha, na sua gavetinha, o maior peso que a gente já teve. Ele sempre vai te tentar pregar peças aí para voltar a esse peso inicial. Eu faço uma analogia muito, muito grande com o nosso organismo. É como se gordura fosse poupança do banco, né? Sim. Se você já guardou R$ 1.000 e gastou, você quer voltar a ter R$ 1.000. Se você guardou R$ 10.000, você quer voltar um dia a ter R$ 10.000 ou mais, porque o organismo enxerga a gordura como a válvula de segurança, né? Tipo, amanhã, se acabar a comida, Sim. eu tenho o meu estoque aqui dentro, tá tudo bem. Mas, ó, só ver as palestras do seu pai, né, do Dr. Luiz, né? Ele bate muito nessa questão do que a gente carrega de herança genética da época que a gente vivia nas cavernas, né? Ah, com certeza, da mudança alimentar, mudança de padrão alimentar. Então, assim, hoje a gente tem 3 refeições no dia.
Ou mais. Naquelas épocas, você tinha 3 refeições com sorte numa semana, né? Então você tinha que guardar energia, comer muito de uma vez só, ter estoques de gorduras mais altos, né? Só que o grande problema é que o nosso organismo não evoluiu da forma que a sociedade evoluiu para se alimentar, né? Eu diria que nos últimos, que é o que a gente conversa muito, né? Nos últimos 50, 70 anos, a evolução foi muito maior do que nos últimos 10 mil anos. Não, é o último século aí, a gente cresceu muito mais do que qualquer milhares de anos passados aí, né? A grande questão é que tem um novo tipo de sociedade, novos hábitos, um acesso a um alimento muito mais fácil. É o primeiro momento da história da humanidade que se morre mais de obesidade do que de morte traumática ou violenta, ou se morre por fome, né? É o primeiro momento que se tem uma inversão de curva, né? Se morre mais por excesso de comida do que por Por falta falta de dela. comida. Então, agora a gente carrega essa herança genética ainda, né? Da época que a gente vivia nas cavernas ainda. E a gente tende a sempre o organismo pregar essas peças, né? Mas se você pegar teu paciente fez lá um platô, e Sim. aí quando ele volta ali 30, 60 dias depois, ele ganhou 10%. Uhum. Você tenta induzi-lo a perder esses 10%? Você tenta induzi-lo a um novo platô? Você enxerga como esse paciente? Eu acho que a gente tem que chegar sempre com uma questão de vigilância maior. 10% de reganho de peso, readaptação. Readaptação hormonal, readaptação hipotalâmica. Não é momento para desespero, tá? O paciente precisa de segmento, para ver se esses 10% não vão virar os 20%, 30%. E talvez a gente vai ter que intervir de alguma forma. O uso de alguma terapêutica, hoje em dia a gente tem os análogos de LP, ou depende do que o paciente tem feito, às vezes uma compulsão por doce, ou um aumento de uso de carboidrato, você tentar utilizar medicações aí para controlar isso daí, ou às vezes até pela questão de sedentarismo, você estimular o paciente à atividade física. O que esse paciente precisa não é de pânico, não é de ter jogado tudo fora. Muitos deles têm aquela sensação de vergonha, às vezes, né? De Não, voltar. Eu já peguei muitos pacientes que, às vezes, a gente pegou numa situação ainda pior, que ele começou a ganhar peso, ficou com vergonha de voltar, e foi sim. voltar mais para frente e ainda com mais peso. Quando não volta com outro colega, né? Esse que é o Difícil. grande problema. Agora, tipo de paciente é assim, que a gente não precisa entrar em desespero. É perfeitamente aceitável. O que eu acho que esse paciente precisa de vigilância, conversa, acompanhamento médico, equipe multidisciplinar. E Isso que é você falou fundamental. você falou de uso de remédios. Você Sim. volta a usar remédios mesmo depois de uma cirurgia de obesidade? Tipo, esse paciente pode usar remédios comuns ao emagrecimento, à dieta normalmente? Consegue, sem problema. Sobre vigilância não tem problema nenhum. Inclusive, com sucesso em algumas aplicações aí e alguns tipos de medicamentos que a gente pode lançar a mão. Hoje já existem estudos aí comprovando que você pode usar um análogo GLP num paciente que fez um sleeve, tem um reganho parcial de peso, né? Ou de usar algumas outras ferramentas num paciente que fez um bypass, ou alguma outra técnica desabsortiva. Acho que tem muitas opções terapêuticas, tá? Então, acho que hoje o que a gente tem muitas ferramentas que a gente não tinha 15, 20 anos atrás, Sim, né? com certeza. Né? O que eu não concordo muito hoje em dia é as pessoas acharem que a cirurgia não é ainda o padrão ouro de tratamento, né? Ainda mais com esse tanto de medicações que têm sido lançadas no mercado, que prometem acabar com a obesidade. Eu acho que ainda enxergo a cirurgia como padrão ouro, tá? Eu acho Mas até. existe uma venda que o remédio vai acabar com a cirurgia bariátrica. Eu acho interessantíssimo isso, né? Mas, Até porque o remédio não muda aquilo que nós falamos que é essência, né? Que é o hábito de vida do paciente, com certeza. as situações do paciente e sequer muda a genética, né? Que é essa derivação de onde ele vem da obesidade. Com Mas, certeza. Mas a gente tem tanta coisa envolvida com essas questões, né? Tanto lobby de indústria farmacêutica, tanto questão de mídia social envolvida.
acho que nem vale a pena aprofundar tanto em relação a isso, Tá tá? certo. E me fala uma coisa, suplementação vitamínica, proteica, depois da cirurgia. Vamos Sim, falar de vitamínica primeiro. tá. Você indica, você não indica, quando você indica? Eu acho que quando a gente vai pensar numa técnica desabsortiva, né? O bypass, ela é fundamental. Era obrigatória, na verdade, né? A suplementação numa cirurgia desabsortiva, ela tem que ser obrigatória até o resto da vida do paciente. E mesmo assim é um paciente que tem que ficar sob vigilância laboratorial. Tá? Porque mesmo assim ele pode desenvolver déficit de ferro, vitamina B12 e de algumas outras vitaminas. Às vezes a gente precisa fazer uma reposição ainda maior. Nas cirurgias como o sleeve, quando você não tem desabsorção, no primeiro momento eu sempre fui a favor de repor só quando necessário, tá? Até porque não existe uma desabsorção, o paciente acaba mantendo um trânsito fisiológico do trato gastrointestinal, do processo de alimentação, e isso sempre ficou de olho mais em vitamina B12, principalmente, que é absorvida no estômago, né? Então, hoje em dia eu já acho que a gente tem que estudar caso por caso, tá? Eu acho que pacientes que vão fazer atividades físicas realmente mais Com intensas, certeza. e até para equilibrar o pós-operatório, né? Porque o pós-operatório você tem toda aquela perda de peso, você tem sintomatologia da perda de peso. Muitas vezes eu acho que é equilibrando vitaminas que a gente encontra uma melhora Na para esse verdade, assim, eu era paciente. bem cético há uns 5, 10 anos atrás, que eu acho que não tinha quem fazia sleeve, não precisava repor ninguém, tinha que fazer só controle laboratorial. Aí, a gente conversando muito com nutrologistas, nutricionistas, até endocrinologistas, e eles me fizeram mudar um pouquinho de opinião. Acho que uma suplementação em quem pratica atividade física é fundamental. Existem alguns suplementos aí que já têm comprovação científica de melhora de massa muscular, de estrutura corporal e polivitamínicos aí, avaliar de caso a caso, mas também não me oponho mais. Tem que saber a vontade do paciente usar, O objetivo? o objetivo, e eu tem uma coisa que eu sempre levei em consideração, que é o poder aquisitivo do paciente, né? Tem muitos pacientes que às vezes eles não têm uns R$ 100 ali por mês para gastar em suplemento, né? Então talvez se orientar ele uma dieta melhor, mais equilibrada, talvez você não precise fazer ele ter esses custos, né? Você acha que então o comer bem, ter uma boa dieta, poderia fazer com que ele não precisasse disso? Com certeza. Se tratando de um sleeve gástrico, né? Uma gastrectomia vertical. No caso de um bypass, sem sombra de dúvida, a reposição é obrigatória. Perfeito. E suplementação de proteína, de whey, esse tipo de coisa? Você vê só para quem vai fazer uma atividade física? Você acha que todo mundo pode usar? Eu gosto muito da creatina, né? Inclusive, eu já vi alguns estudos falando que a partir dos 40 anos, principalmente em homem, uma suplementação de creatina, até de forma profilática, vai te trazer benefício, porque a gente entra numa queda de estrutura muscular após os 40, que É importante. é bem triste, na verdade. Até 45 anos você consegue, né, nossa faixa etária já, a gente já consegue perceber isso nitidamente. Aí você pega um paciente que fez uma cirurgia de obesidade, isso é mais intenso ainda, né? O paciente tem um catabolismo muito alto no processo pós-operatório. Então, eu costumo passar creatina, né, dentro das suas indicações e contraindicações para a maior parte dos pacientes, tá? O whey, eu tenho uma visão muito assim, o paciente tem que estar fazendo um treinamento mais forte, principalmente voltado para a parte muscular, e não estar atingindo Níveis os seus proteicos. níveis proteicos através da dieta. Aí eu acho que entra como uma ótima suplementação. E meio que paro por aí, Tá tá? Não certo. vejo vantagem em outras coisas que às vezes colocam como super suplementos aí que, não sei.
Então vou te dar mais uma polêmica aqui. Polêmica. Polêmica é bom, né? Mas assim, paciente chega lá no consultório e ela é vegana ou vegetariano. Sim, Muda a tua conduta? de forma alguma. E a suplementação desse paciente, a alimentação desse paciente, você fica mais preocupado, menos preocupado? Como é que se enxerga? Ou tá tudo bem, você trata ele só exatamente da mesma forma? Ó, normalmente, quando o paciente já fica adepto a ser vegetariano ou vegano, a maior parte desses pacientes já tem um acompanhamento com nutricionista, um acompanhamento com nutrólogo, independente de procurar cirurgia ou não, tá? Eu, a maior parte das pessoas que eu conheço, que são veganas ou vegetarianas, tem esse apoio, né? Então, eu acho que num pós-operatório de cirurgia bariátrica, esse paciente tem que ser muito melhor monitorado, tá? Porque a chance de ter alguns déficits, principalmente a gente pensando em ferritina e vitamina B12, vai ser um pouquinho maior. Perfeito. E isso mudaria a tua escolha da técnica cirúrgica para vegano ou vegetariano? Ou você acha que não faria diferença? Não faria diferença, eu escolheria mais a técnica baseada nas comorbidades, a presença ou não de algumas patologias aí, não pelo fato de ser vegano ou não. Acho que o paciente também pode participar desse processo decisório, acho fundamental. Então você acha fundamental que o paciente decida junto conosco o tipo de cirurgia? Com certeza, com certeza. E cabe a nós explicar os prós e os contras de cada técnica, né? Eu acho que a gente gasta bastante tempo, né, tentando explicar tudo isso para o paciente. Mas você sabe que ainda assim tem muito paciente que chega depois de um tempo e não sabe qual é a técnica que ele fez, né? Você já percebeu? Sim. Eu acho que às vezes, não sei se a pessoa está tão vinculada àquela coisa de eu vou perder peso, eu já decidi, eu vou lá. Eu não sei te responder, mas o que eu tenho de alguns pacientes que chegam lá e falam assim, doutor, o que eu fiz? Ou quando vem de outros colegas, então que você pergunta, fala assim, mas qual cirurgia você fez? Eu não sei. Eu não sei, eu fiz uma cirurgia de obesidade. Dá um sentimento de frustração, viu, umas coisas dessa, né? Porque por mais que você tenha feito um pré-operatório, uma palestra, você conversa um dia de cirurgia, você conversa com o paciente internado, você conversa no pós-operatório, você passa com o nutri, o paciente chega e não sabe a técnica. Isso me preocupa um pouco, sabe? Porque o paciente está sem controle do que ele está passando, Parece né? que ele está querendo uma mágica, né? Eu sempre faz aí alguma coisa e resolve a minha vida, né? E Exatamente. não é uma resolução da vida do paciente, Exatamente. é um tratamento, né? Mas que dá um sentimento de frustração, dá, né? Um pouco de raiva também, né? E me fala uma coisa, vamos falar de outras coisas mais interessantes. Eu acho que tem muita gente que pergunta assim, qual foi a maior dificuldade que você já teve durante uma cirurgia de obesidade? Olha, eu acho que a grande dificuldade é quando você não tem espaço para trabalhar, sabe? Principalmente hoje a gente pensando em videolaparoscopia, a gente não faz mais cirurgia convencional, né? A laparoscopia é fundamental você ter espaço para trabalhar. Então, quando você pega aqueles pacientes que não tiveram uma perda ponderal pré-operatória, principalmente a gente pensando no superobeso, e a gente encontra aqueles fígados esteatóticos, com Volumosos. hepatomegalia, aquela gordura visceral importante, dura, um processo dessa gordura inflamada, que tem uma tendência maior a sangrar, e isso eu acho que é uma dificuldade muito grande, assim. Então, eu tenho um cuidado muito grande de avaliar caso por caso e, às vezes, já começar um processo de perda ponderal, de preparo desse paciente antes da cirurgia. Eu deixo muito claro que às vezes, o intuito disso é para ele facilitar a cirurgia para mim, que facilitando a cirurgia para mim, Ele vai ter um pós-operatório melhor. ele vai ter mais segurança para ele, né? Então, os riscos vão ser diminuídos para ele. Então, acho que fundamental. Acho que você tem que ter esse feeling independente do paciente. Hoje a gente consegue uma avaliação corporal de cada paciente ali no pré-operatório para a gente poder planejar isso melhor, né? Perfeito. E me fala uma outra coisa. Em relação ao pós-operatório, muitos pacientes têm dúvida,
Você vê muita dor no pós-operatório? Você acha que a laparoscopia modificou isso? Como é que você vê a dor Bom, a pós-operatória? gente tem deixado dipirona se necessário para os pacientes, né? Eu não sou muito entusiasta de usar muito anti-inflamatório, principalmente durante o período de internação. Eu acho que às vezes a gente deixa um opioide e tem os seus efeitos colaterais, como náuseas, vômitos e constipação. E muitas vezes eu deixo apenas dipirona de horário durante o período de internação e dipirona se necessário para casa e nenhum paciente volta reclamando de dor, sabe? É demais. Eu acho que hoje a gente dá uma avaliada e ver a que ponto que a gente chegou, né? Comparado com aquelas cirurgias convencionais, com incisões chifo-umbilicais gigantes, e hoje a gente tem um Você fica com paciente a que fica cinta. com dipirona se necessário em casa. É uma coisa fantástica, né? Nós lembra do uso daquelas cintas abdominais gigantes, Sim, né? sim, E com hérnias, né? Porque o que sim, formava de hérnia na obesidade ali, acho que sim, era de 10 a 15% de formação de hérnia de sim, parede abdominal. sim. Eu acho que foi um salto muito grande, né? Eu acho que uma grande mudança nessa questão da cirurgia de obesidade aí foi a questão da implementação e disseminação da laparoscopia e agora com a robótica também, né? E plástica pós-operatória. Quando é que você indica para o paciente? Se não indica, você deixa só a critério dele? Não me meto nessa história. Ou em que momento você acha que ele deve ou pode fazer uma cirurgia plástica? Não me meto nessa história, é muito interessante, né? Eu acho que você entrar na questão de estética com o paciente, principalmente o cirurgião, do aparelho digestivo, eu acho que é uma questão muito delicada. Eu deixo o paciente muito à vontade para optar, para decidir o que ele, Quer fazer? como ele está se sentindo, tá? E a plástica não é obrigatória, tá? Grande parte dos pacientes que a gente opera não faz cirurgia plástica. Acho que 70%, 80% não fazem uma cirurgia reparadora após. Tudo isso vai depender do quanto que ele fez atividade física no pós-operatório, quanto que ele fez de musculação, de pilates, de RPG, né? Quanto que ele melhorou o core abdominal. Então, grande parte hoje não tem necessidade. E o que eu falo de quando operar, eu sempre peço para o paciente que ele esteja no menor peso possível, né? Até porque o resultado vai ficar melhor da cirurgia plástica, né? Da abdominoplastia, das lipos, das reparadoras de braço, perna. Então, é ideal que o paciente esteja no seu menor peso possível e, de preferência, já fazendo atividade física. E estável, né? Estável nesse menor peso possível, Não, ou com não? certeza. E isso vai acontecer só depois de 12 meses, normalmente. Então, raramente eu vou indicar uma cirurgia plástica antes dos 12 meses. Perfeito. E, bom, nós temos tanta coisa para falar, vamos falar um pouco mais sobre refluxo pós-operatório. Sim. Nós fazemos bastante sleeve. Você vê muito refluxo pós-operatório? Não. Por quê? Assim, o primeiro ponto que a gente precisa avaliar, será que o paciente realmente tem um refluxo? Ou esse paciente tem uma hipersensibilidade esofágica? Ou esse paciente tem episódios de disfagia por uma mastigação inadequada? Ou esse paciente tem uma regurgitação episódica? Ou esse paciente tem uma dispepsia? Ou está comendo demais para quem tem um estômago muito pequenininho? Exatamente. Umas coisas que a gente sempre recomenda, de questão de respeitar a saciedade, de melhorar a mastigação, de comer com calma, de tirar o horário ali para comer. O grande problema é que isso é muito difícil hoje na nossa rotina, no nosso cotidiano, né? Então, os pacientes querem comer rápido, querem comer mais do que podem, e acaba tendo episódios de regurgitação, de empachamento. Então, uma das coisas que eu sempre prezo é o paciente respeitar a questão da saciedade, o estômago ele fica menos complacente, né? Então, é fundamental que ele respeite isso. Muitas vezes o paciente não tem um refluxo propriamente dito. Agora, logicamente, um paciente que fez um sleeve gástrico, ele deve ser monitorado, ele precisa fazer endoscopias de rotina. E a partir do momento que a gente vê que esse paciente tem uma esofagite, um grau C, grau D, ou uma formação de hérnia de hiato volumosa no pós-operatório, a gente intervir.
né? E aí, entrevia, a gente vai desde a correção do ensaio de ato, de uma coreografia, até uma conversão para o bypass em último caso. E você acha que convertendo para um bypass cura o refluxo? Não cura, mas você tem menos exposição ácida no esôfago, Na né? verdade, ele sente menos queimação, mas não um Exatamente. refluxo propriamente dito. Exatamente. Não tem mais exposição ao ácido, né? Perfeito. E você falou uma outra coisa aqui, você estava falando também sobre balão. Uhum. Você indica ainda balão gástrico? Você acha que tem espaço para o balão gástrico? E se você acha que tem, quando você indica balão gástrico? Acho que tem o seu espaço, sim. Às vezes num paciente, vamos pegar um paciente bem característico, é o paciente pós-pandemia, né? O paciente sempre teve seus hábitos ali, sempre fez atividade física, sempre comeu de uma forma adequada, de um momento para o outro ele ficou trancado em casa, comendo comida por aplicativo e parou de fazer atividade física e teve um ganho ali de 15 quilos, 20 quilos aí num curto espaço de tempo. Paciente que está apto a voltar à sua rotina habitual. E um paciente que não atingiu o IMC de 35. Dificilmente eu vou indicar um balão para paciente que tem um IMC acima de 35. Eu acho que o balão está restrito aos casos aí de sobrepeso, obesidade leve, normalmente nesse tipo de perfil de paciente. Perfeito. E você acha que existe, se você tivesse que falar assim, qual é a grande diferença do balão para cirurgia? Acho que o balão não tem um efeito metabólico que a cirurgia causa, primeiro ponto. Tanto é que hoje eu tento usar o mínimo possível o termo cirurgia bariátrica, eu tento usar cirurgia de obesidade ou cirurgia metabólica, porque a cirurgia funciona muito mais na parte metabólica, na parte restritiva. O balão acaba sendo um método mais restritivo, não tem a parte metabólica da cirurgia. Então, essa é a grande diferença. Além do que o balão é um método temporário, né? Então o balão não te ajuda a manter o peso. Com certeza. Tá certo. E me diga mais sobre pós-operatório. O paciente chega para você, como você deu exemplos, no pós-operatório, e ele engordou, voltou a ganhar peso, volta a ter 20 quilos. Você faz uma avaliação, aquele estômago está ali normal, ele come pouco. Realmente o problema dele é, normalmente, por alguma questão psicológica, ele voltou a comer doce, ele voltou a petiscar. Eu acho que a petiscação ainda é um grande mal desse paciente. Qual a sua primeira conduta? Equipe multidisciplinar, né? Psicólogo, psiquiatra, nutricionista, educador físico, ficar em cima desse paciente, tá? Sem sombra de dúvida. Pode até fazer uma segunda cirurgia nele, mas ele não vai abandonar os hábitos, não tiver um apoio dessa equipe multidisciplinar, ele vai voltar a reganhar os mesmos 20 quilos depois de uma segunda cirurgia. Então, é um paciente que ele precisa de ajuda, não no ponto de vista anatômico, fisiológico, ele precisa de uma equipe multidisciplinar ali dando apoio para ele em vários sentidos. Legal. Cálculo de vesícula depois da bariátrica. Sim. Segundo a internet, é todo mundo. Não. Todo mundo tem cálculo de vesícula depois da cirurgia bariátrica. Não, mas a gente tem uma incidência aumentada, né? Para a questão da estase biliar dentro da vesícula, existe uma predisposição maior a fazer. Fazer ultrassom no pós-operatório. Tá? Essa ultrassom é realizado aí periodicamente, principalmente nos 2 primeiros anos de cirurgia. Quanto antes descobrir, Melhor. melhor. Cálculo de vesícula. Pós-operatório de obesidade, sem ser pós-operatório de obesidade. Você indica tratamento cirúrgico em 100% dos casos? Você acha que existe algum tipo de tratamento clínico para cálculo de vesícula? Tratamento clínico não existe, pelo amor de Deus, né? Mas o que a gente tem que ter é bom senso também, né? Se o paciente não tem comorbidades, não tem uma idade avançada, não tem um risco cirúrgico baixo, tem que ser operado, principalmente o paciente assintomático, né? A chance dele evoluir aí para uma complicação é grande ou para um quadro doloroso. Lembrando que ele tem uma expectativa de vida maior, esse paciente vai ter mais tempo para ter essas complicações.
a cada ano depois de um diagnóstico de colite é uma incidência maior, um risco maior de ter uma complicação. Agora, um paciente com 80 anos, hipertenso, diabético, infartou 2 vezes, toma AS, clopidogrel, assintomático, não vai operar. Não vai operar. Você vai acompanhar. Eu acho que o bom senso é fundamental, né? Eu tenho um cálculo de vesícula grande. Ou eu tenho um cálculo de vesícula pequeno. Muda a conduta? Porque a gente recebe muitas vezes o paciente falando, não, meu cálculo é pequeno, então eu não preciso operar. Outros meu cálculo é grande, então eu não preciso operar. Engraçado, né? Essa pergunta, porque eu estava discutindo isso com os alunos na faculdade, que eu dou aula, hoje de manhã, né? Apareceu um paciente com cálculo de vesícula, um paciente com 40 anos, uma paciente, né, 40 anos, um cálculo de 8 milímetros, e uma paciente que era pouquíssimo sintomática, né? Só que era uma paciente sem comorbidades, uma paciente que não usava nenhuma medicação, e a gente entrou nessa discussão, né? E aí os alunos perguntaram, doutor, mas um cálculozinho de 8 milímetros, paciente pouco sintomática, precisa operar? Vamos tirar o pouco, né? Põe assim, assintomática, porque muitas vezes o que a gente recebe é o paciente sem sintomas. Doutor, você quer me operar de um troço que eu não sinto nada. Hoje o ultrassom, o acesso ao ultrassom é muito mais fácil. Então é muito mais comum a gente receber o paciente assintomático com colitis no consultório do que o paciente sintomático, né? Hoje é difícil o paciente chegar lá, eu tive uma cólica biliar semana passada. Não, esse paciente já foi feito diagnóstico muito antes, né? Mas é engraçado. E aí entrou nesse ponto da discussão do tamanho de cálculo, né? Eu acho que cada tipo de cálculo tem o seu perigo de complicação, né? A gente sabe que os microcálculos, cálculos abaixo de 10 milímetros, tem um risco maior de migração, de fazer uma coledocolitíase, de fazer uma colangite, de fazer uma pancreatite aguda biliar. Então, ele tem esse tipo de complicação. Os cálculos maiores têm um risco maior ali de impactação no infundíbulo e causar uma colicistite ou uma cólica biliar mais forte. Então, tamanho do cálculo, número de cálculos não é fator de decisão cirúrgica ou não. Encontrou, tem que operar. Lama biliar, você acha que já tem que operar? No paciente de pós-bariátrico... Porque a lama biliar, só para quem não sabe, é quando fica só o cálculo. Não formou o cálculo ainda, né? Tá só como se fosse uma areia dentro da vesícula. Acho que, na minha opinião, assim, eu indicaria também, porque dificilmente esse paciente ele vai voltar a ter uma bile normal dentro da vesícula, tá? A chance de desenvolver cálculo em curto espaço de tempo dessa lama biliar é muito alta. Perfeito. Então, é só questão de tempo. Abordo também, explico os riscos do paciente, explico o que ele tem, respeito a decisão do paciente, às vezes não querer operar no primeiro momento, e talvez fazer uma rotina de ultrassom a cada 6 meses, a cada ano. Explico o paciente que não é um caráter urgencial a cirurgia, que ele pode se preparar para o procedimento de uma forma que não atrapalhe ele na sua vida social, no seu trabalho. Acho que é muito fundamental esse tipo de conversa com o paciente. Perfeito. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Para todos os que quiserem interagir, que quiserem fazer perguntas ou deixar perguntas, a gente volta aqui outros momentos, outras horas, mas muito obrigado pela sua ilustre presença aqui. Não, a ilustre presença foi eu. Muito obrigado pelo convite, apesar de não ter muito... Dr. Gustavo Amaral agora é professor e ele não tem muito... Tem muito para falar para a gente, não? Que, na verdade, assim, o que eu estou me adequando à nova realidade mundial, né? Principalmente por conta da faculdade, de uma nova geração aí de jovens médicos, a gente está aprendendo a lidar com novos conceitos aí, né? E a gente tem que se adequar, não tem jeito, né? Inclusive... Existe um planejamento lá da faculdade, a gente montou uma liga de gastroenterologia, de cirurgia digestiva, que a gente quer, uma das ideias é promover alguns podcasts semanais ou mensais aí, com a participação dos alunos. Isso é uma coisa muito interessante. Um momento de mudança, a gente tem que se adequando, né? Legal. Se você quiser trazer os alunos aqui, a gente junta aqui, ó.
E a gente pode conversar para as pessoas terem uma visão de como é o médico novo, como é que é o aluno da faculdade, qual que é a mudança de pensamento de quando a gente é jovem. Foi aquilo que nós começamos, né? Como muda a nossa visão de quando nós éramos residentes para 16, 17 anos depois da residência. É interessantíssimo, porque é um choque de gerações interessantíssimos, é até divertido. E às vezes a gente consegue se enxergar na molecada, nesse pessoal, nos alunos hoje, o que a gente era lá atrás, né? E fazer algumas comparações, né? Então isso é muito interessante. Eu acho. Vamos ver se eu monto uma caravana para trazer eles aqui. Traz alguns aqui, a gente senta para conversar. Vai ser interessante. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado a todos que estão nos assistindo. E, como sempre, tem o QR Code aqui para quem quiser conversar com a gente. Até logo.